Você sabia que sentir raiva todos os dias pode ser considerado como um suicídio gradual? Com certeza, viver dessa forma, com raiva todos os dias, não é a melhor forma de ter um coração saudável. Certamente, viver com medo, com tensão, apreensivo, inseguro, com sensação de estar se acuado, acuada, essa tensão mesmo, contínua, não faz nada bem para o seu coração. Eu sou o Dr. André Farinelli Lima Brito, cardiologista clínico intervencionista, e eu tenho como maior missão orientar a população a respeito de uma das principais causas de interrupção precoce de sonhos em famílias no mundo inteiro, que é o infarto do coração. A ideia desse vídeo é chamar a atenção de vocês por um dos mais importantes fatores de risco para o infarto do coração, que é o estresse. E a raiva e/ou o medo são duas das principais formas de manifestação do estresse. Isso é muito importante da gente ter noção, da gente estar atento se este é um panorama e é uma forma com a qual a gente vive nosso dia a dia. Existem diversos estudos científicos comprovando o quão prejudicial o estresse é para a população. E ele vai gerar diversos riscos para a saúde, não só cardiovascular, mas cerebral, da imunidade, enfim, diversos problemas, inclusive com relação ao câncer também. Então o estresse ele não deve ser visto como algo natural, algo normal da nossa contemporaneidade. Ele deve ser visto como algo que deve ser entendido, trabalhado e utilizado ao nosso favor, não contra a gente. Mas afinal de contas, então, o que é o estresse? Qual que é o conceito de estresse? Fique comigo nesse vídeo que eu vou explicar detalhadamente sobre isso. Então, definindo o estresse. O estresse ele ocorre quando as demandas da vida, sejam elas quais forem, excedem a capacidade de nós, indivíduos, tolerarmos elas, nos adaptarmos a elas ou as superarmos. Principalmente se o indivíduo não possui controle sobre o processo estressor, que é a grande maioria das vezes, né? A dependência de outros fatores e de outros para alcançar os seus resultados. Quanto mais dependente de outras situações a gente tende a ficar e a ser, se a gente não consegue controlar esse nosso âmago, a gente vai ficar mais estressado, né? Querendo que o mundo funcione do jeito que a gente quer e não aceitando que o mundo é do jeito que ele é. Pode estar diretamente relacionado, e aí sim, com a questão da expectativa, né? Da gente querer alguma coisa do jeito que a gente quer que seja e não aceitando que a gente, infelizmente, nós temos nossas limitações e a gente não pode moldar o mundo ao nosso bel prazer. Então, quando a gente não tem expectativa atingida, a gente se frustra e fica um tempo muito mais estressado. E é potencializado quando a gente percebe algo como negativo ou positivo, em vez de simplesmente perceber que algo está, algo é e algo existe. Pode ser positivo ou negativo, de acordo com as nossas mentalidades, com as nossas crenças, nossos valores, em interpretar aquilo. Mas uma coisa, quanto mais interpretação a gente dá entre algo sendo positivo ou negativo, a gente tende a ter mais estresse em cima disso. Pode ser, né, algo agudo, momentâneo, ou crônico e persistente, e aí tá, o crônico e o persistente é o que tende a trazer mais problema de saúde. Essa autora, Kelly McGonigal, que eu recomendo todos vocês assistirem uma palestra dela no TED, só jogar no Google que vocês conseguem assistir, ela começou a desmembrar o estresse de uma forma muito legal. E ela deu uma definição que eu acho que é fantástica, tá, gente? Que é: o estresse é o que aparece quando algo com que você se importa é colocado em risco. Tá? E ela segue dizendo: não existe estresse sem significado. O estresse e o significado estão intimamente relacionados. Você jamais vai se estressar sobre coisas pelas quais você não se interessa. E você não consegue ter uma vida que faça sentido, ou seja, que você tenha interesse, sem viver algum tipo de estresse. O que não é estresse, pessoal? O estresse não é tensão nervosa pura e simplesmente. Embora você pode dizer que tem indivíduos tensos, estão preocupados e tal, é possível você estar tenso, né, e não estar estressado e vice-versa. Tá? Ele não é simplesmente eventos desagradáveis da vida. Né? Tais ocorrências elas podem ou não gerar estresse de acordo com a pessoa, se ela tem capacidade ou não de tolerar, superar e se adaptar a isso. E é inclusive plausível dizer que muitos acontecimentos agradáveis podem funcionar muito mais até como motivadores para uma ação de superação e de crescimento do que uma situação de estresse crônico. E esse diagrama ele nos ajuda muito nessa compreensão do estresse quando a gente observa os três grandes fatores aí envolvidos, né, que são as expectativas nossas do nosso contexto de vida, relacionados com toda a bagagem que a gente carrega, né, e que a nossa
identidade, nossa personalidade se formou, os agentes estressantes na vida e no trabalho, como um todo, e a nossa vulnerabilidade pessoal. Isso tudo vai culminar em termos mais ou menos estresse. Dentro, obviamente, do fato da gente ter algo que a gente se importa, que tenha significado para a gente. Caso contrário, a gente não vai se estressar. Um pouco sobre o distress ou eustress, né? Em inglês, nesse termo em inglês, distress seria o estresse ruim e eustress o estresse bom. Existe uma ampla gama de estudos na literatura científica, dentro da ciência da psicologia, mostrando realmente que, de fato, sim, existe o bom estresse. E essa autora, a Kelly McGonigal, fez um belíssimo trabalho de compilar, de estudar, de reunir e de aflorar, trazer à tona de uma forma fácil para nós no seu livro, esses estudos. Então, ela descobriu, revendo, lendo, estudando e entrando em contato com esses colegas dela, ela descobriu então que, de fato, quando a gente percebe o estresse como algo ruim, ele tende a nos fazer mais mal. Mas, por outro lado, se a gente percebe ele como algo positivo e propositivo, ele tende a nos gerar evolução, crescimento e desenvolvimento. E isso tem tudo a ver com uma reação ao estresse diferente da reação de luta, fuga e paralisia, que é aquela reação que eu falei acima. E essa reação diferente, na verdade são mais de uma, a gente tem elas desde quando a gente nasceu. A gente evoluiu para ela, como espécie. E eu vou falar mais delas um pouco mais à frente. Então continue no vídeo para você ver como que você pode se dar bem no estresse. Tá ok? Lembrando do estresse da monotonia, da apatia, a depressão. Não deixa de ser também uma característica do estresse ruim, que é você estar no outro polo, né? Você pode ter o estresse por ter um excesso de coisas para fazer, mas por outro lado você pode ter o estresse também da monotonia, da apatia. Então, do ponto de vista de vulnerabilidade, gente, quem está mais vulnerável ou menos vulnerável? As pessoas mais tensas, mais inseguras, mais emotivas, que assumem responsabilidade acima do nível de competência, que têm os seus valores mais ligados ao ter, elas são mais vulneráveis. As pessoas mais relaxadas, que são mais autoconfiantes, que têm pouca emotividade à flor da pele, assumem responsabilidades dentro do nível de suas competências e têm um investimento global muito maior nas diversas áreas da personalidade que não só no ter, elas tendem a ser menos vulneráveis ao estresse. As pessoas mais vulneráveis, elas têm uma resistência sistemática às mudanças, elas tendem a ter uma preservação de autoridade e controle sobre a própria vida muito alta. Se envolvem muito nos conflitos, têm um estilo de vida tipo A. E as idades críticas giram em torno de 28 a 32 anos e entre 37 e 45 anos. As menos vulneráveis, elas encaram as mudanças com mais naturalidade, como desafios, transferem a autoridade para o sistema e não para elas mesmas, elas não são os donos do mundo, têm uma autoalienação dos conflitos, conseguem sair um pouco dos conflitos e têm personalidade ou estilo de vida não há.